Alguns lugares guardam memórias, outros parecem guardar algo mais. Você já entrou em um ambiente de o que não era bem-vindo? Como se o próprio lugar estivesse observando? No episódio de hoje, eu reuni 3 relatos onde a assombração não está apenas ligada a uma pessoa, mas ao próprio espaço. Casas, apartamentos, lugares que parecem reagir à presença humana. E quanto mais tempo você fica, mais claro fica que talvez você não deveria estar ali. Apague as luzes e vamos começar. Algumas experiências começam de forma sutil, sem barulhos, sem objetos se movendo, e apenas um detalhe estranho, que duas pessoas percebam ao mesmo tempo. E às vezes, o que começa em um sonho não fica apenas lá. Primeiro relato: duas pessoas tiveram um pesadelo com a mesma mulher no meu antigo apartamento. Isso aconteceu no início dos anos 2000. Eu morava como namorado em um antigo hotel em São Francisco, que havia sido convertido em apartamentos. A estrutura era estranha. O banheiro ficava elevado no meio da unidade e as chamadas camas mole deslizavam para baixo dessa estrutura elevada. À noite, puxávamos a cama e a deixávamos paralela às grandes janelas, voltadas para o prédio ao lado. Uma noite, a luz da lua estava extremamente forte e iluminava o quarto inteiro. De repente, eu acordei. E naquele exato momento, meu namorado também acordou assustado. Nós apenas nos encarávamos. Eu me lembro de sentir um medo vago, inexplicável. Eu não vi nada. Mas na manhã seguinte, ele me contou. Disse que tinha acordado de um pesadelo vívido. Uma mulher idosa estava em pé sobre ele. Ele a descreveu como careca, com longos fios de cabelo branco, finos e espalhados. Ela tinha uma expressão nervosa, quase odiosa. Estava inclinada sobre ele, de maneira sombria, como se estivesse tentando puxar a energia dele para si. Ele disse que acordou completamente exausto, como se a água estivesse drenando suas forças. Eu achei estranho, mas na época, e pra ser sincera nem agora, eu não era do tipo de pessoa que acreditava facilmente em fantasma. Então coloquei na conta dele de estar bem em Santa Cruz. Alguns meses depois, minha mãe veio me visitar. Ela dormiu na outra cama mole, no quarto ao lado. No dia seguinte, tivemos uma briga grande e irracional. Algo muito raro na nossa história. Olhando para trás, eu acredito que a menopausa teve um peso enorme. Ela saiu abruptamente. Ficamos um ano sem nos falar. Eu nunca contei a ela sobre o pesadelo do meu namorado. Naquela fase da minha vida, eu jamais compartilharia algo assim. Avançamos cerca de 15 anos. Eu e minha mãe estávamos conversando sobre antigos namorados e lugares onde eu morei. Quando eu mencionei aquele apartamento em São Francisco, ela me interrompeu. Meu Deus, aquele apartamento era assombrado. Eu congelei, ela continuou. Eu tive um pesadelo terrível, como nada que já experimentei antes. Era uma mulher idosa, com longos cabelos brancos e finos. Ela estava tentando me estrangular. No sonho, minha mãe estava no chão, mesmo que na realidade estivesse dormindo na cama mole. A mulher pressionava o pé com força contra o pescoço dela, com toda a força que podia. Minha mãe disse que acordou ofegante, uma sensação de real de estar sendo estrangulada. Ela confessou que, mais do que a briga que tivemos, aquele pesadelo foi o principal motivo para ela ir embora, antes do previsto. Ela não queria passar mais um dia ali. Tudo o que posso dizer é que, no momento em que ela começou a falar sobre o pesadelo, antes mesmo de descrever a mulher, meu corpo inteiro ficou gelado. Eu ainda não tenho explicação, não sou alguém que corre para o paranormal, mas não posso negar o quão específico e idênticas eram as descrições. As únicas outras coisas estranhas que me lembro de viver naquele apartamento era que, quando eu estava sozinho, lendo ou apenas relaxando, frequentemente tinha a sensação de estar sendo observada.
Como na sala de espera de um dentista, você sente que as pessoas estão olhando, mas não são amigáveis, nem indiferentes, apenas observando. E de alguma forma, essa sensação tornava a solidão do apartamento ainda mais pesada. Eu odiava profundamente descer sozinha para o porão para fazer lavanderia. Quando duas pessoas compartilham o mesmo medo, ainda é possível duvidar. Mas o que acontece quando o lugar começa a interagir? Luzes que se acendem, passos que ecoam, o animal que reage antes de você perceber. E aos poucos, a sensação deixa de ser apenas psicológica. Segundo o relato, morei sozinho num apartamento mal assombrado por mais de um ano. Essas são algumas das minhas experiências. Eu morei nesse apartamento por 3 anos no total. No primeiro ano e meio, morei lá com meu ex-marido. Minha melhor amiga encontrou o apartamento para mim. A irmã dela estava rompendo o contrato e precisava de alguém para assumir. Eu estava desesperada para sair da casa da mãe do meu marido. Queríamos finalmente ter nosso próprio lugar. Então assumimos o contrato. Cerca de um ano e meio depois, nos divorciamos. Enquanto meu ex ainda morava lá, quase nada aconteceu, exceto por uma coisa. Uma coisa que ninguém nos conseguiu explicar. O apartamento ficava no segundo andar. Assim que você entra à direita, estava a cozinha integrada à sala. Depois da sala havia um corredor longo, cerca de 6 metros. Na parede à esquerda, 3 portas, 2 quartos e o banheiro. No fim do corredor, a lavanderia. Nós tinha um computador gamer na sala. Eu usava o quarto de hóspedes como ateliê. Lá eu tinha meu laptop. Eu sempre desligava meu computador sempre. A porta do ateliê ficava fechada quando eu não estava lá, principalmente por causa dos gatos. Uma noite eu acordei com o som de um vídeo tocando. Achei que fosse o computador do meu ex, ignorei e botei a dormir. Na manhã seguinte, percebi que era o meu laptop. Ele estava ligado, tocando vídeo no YouTube. Para ligar, precisava de senha. Eu tenho certeza de que tinha desligado. A porta estava fechada, não teríamos ouvido, nós teríamos ouvido antes de dormir, mas estava ligado. Nunca conseguimos explicar. Depois disso, nada aconteceu, até o divórcio. Quando meu ex se mudou, foi quando as coisas pioraram. Ele levou os gatos, fiquei só eu e minha cachorra. Ela sempre dormia no quarto comigo. Sempre. Eu comecei a sentir algo estranho, como se estivesse sendo observada. Nunca me senti totalmente confortável ali. E então o cheiro. Cheiro de cigarro velho. Eu nunca fumei. A antiga moradora também não. Mas o cheiro parecia principalmente na lavanderia, às vezes no corredor, às vezes assim que eu entrava. Nunca descobri de onde vinha. O corredor sempre me dava arrepios. Minha amiga sentiu o mesmo, mas a irmã dela jurava que nunca tinha vivido nada ali. 6 meses depois do divórcio, comecei a namorar meu atual namorado. Ele dormia lá às vezes, porque eu não gostava de ficar sozinho. Eu ouvia coisas na cozinha à noite, batidas, movimentos. Cheguei a pensar que alguém estivesse morando escondido ali. Eu morava numa área ruim. Parecia mais lógico pensar nisso do que em qualquer outra coisa. Mas a pior parte foi às 2 da manhã. Acordei com minha dog alemã rosnando. Ela nunca faz isso. Nunca. Ela estava sentada, olhando fixamente para o corredor, mostrando os dentes. Eu acalmei para tentar ouvir melhor, e então ouvi passos vindo do corredor, da sala em direção à minha porta. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que alguém estava ali. Peguei minha pistola debaixo da cama. Os passos continuaram. Minha cachorra rosnava. Eu caminhei até a porta, esperando ver alguém, mas não havia nada. Revisei o apartamento inteiro, janelas trancadas, porta trancada, nada. Depois disso, foi difícil dormir. Meu namorado também teve experiências. Acordar em pânico absoluto sem motivo, sentindo que algo estava no quarto. Uma noite vimos a gaveta da talheres abrir e bater com força. Nós nem levantamos, só tentamos ignorar. Até que um dia o dono do restaurante debaixo do prédio me perguntou:
Você já experimentou alguma coisa estranha lá em cima? Meu rosto ficou branco. Ele disse que funcionários viam aparições. Latas voando da prateleira, sensação pesada. Falou sobre um antigo inquilino que usou uma tábua Ouija. E sobre uma médium que disse sentir vórtices de energia. No porão, eu passei tempo tentando ignorar tudo, mas ouvir aquilo me fez pensar que talvez não fosse coisa da minha cabeça. A última coisa que aconteceu foi simples. Eu disse boa noite para minha cachorra. Meu namorado entrou no quarto e perguntou: com quem você estava falando? Eu disse que só tinha falado com ela. Ele respondeu que ouviu boa noite 2 vezes. Eu só disse uma. Felizmente, mudei pouco tempo depois. Até aqui, a presença observava, mas existem momentos em que ela deixa de apenas assistir e passa em 3D. Objetos fora do lugar, sinais físicos, perigo real. E quando há uma criança envolvida, o medo deixa de ser apenas desconforto, ele vira urgência. Terceiro relato. Acho que meu apartamento novo é assombrado. Eu moro sozinha com um bebê de 7 meses que ainda não anda. E quanto mais tempo eu fico aqui, mais estranhas as coisas ficam. Para começar, acredite ou não, eu tenho histórico de ver fantasma. Na minha primeira semana aqui, eu vi uma garotinha espiar pela porta do meu quarto. Se você não acredita nisso, tudo bem, porque as outras coisas são mais difíceis de ignorar. Objetos começaram a sumir. Coisinhas pequenas, brinquedos de bebê, brincos, objetos que eu tinha certeza de onde estavam. No começo eu ignorei. Pensei que estava distraída, que estava colocando coisas no lugar errado. Fácil, simples, até hoje. Porque hoje, vários itens que estavam desaparecidos simplesmente apareceram no meio da sala, bem no centro do chão, como se alguém estivesse colocando ali, de propósito. Hoje à noite eu cheguei em casa depois de passar o dia com meu namorado. Eu percebi que algo imediatamente. As luzes estavam apagadas. Eu nunca deixo as luzes apagadas. Eu tenho muito medo do escuro, então eu deixo ligado sempre. Na noite anterior, alguém tinha batido na minha porta, tarde da noite. Então, quando vi as luzes apagadas, liguei para um amigo. Pedi que ele entrasse comigo para verificar a casa. A porta estava trancada, o apartamento estava intacto, nada fora do lugar. Algumas horas depois, fui ao banheiro e percebi algo estranho. O telefone estava gravando áudio. É um aplicativo de mídia social. Há mais de 10 minutos. Então eu estava olhando diretamente para ele, inclusive usando o aparelho. No Snapchat é preciso pressionar e segurar o botão para gravar áudio, mas lá estava, gravando sozinho. No áudio dá para me ouvir mexendo no celular, mandando mensagem, sem nunca ter apertado nada. Então fui lavar as mãos e congelei. Minha pia estava coberta de fuligem preta. Preta! Eu não trabalho com nada sujo. Não lavei nada que pudesse causar aquilo. Sou obcecada por manter a pia limpa, mas ali estava, espalhada pela pia inteira e pelo protetor de parede, como se estivesse aparecido do nada. Foi então que minha filha começou a gritar, alto, mais alto do que eu jamais ouvi gritar. Corri para fazer uma madeira, e quando entrei na cozinha, o fogão estava ligado. Fogo alto. E havia uma panela sobre ele. O fogão não é do tipo giratório sensível. São botões firmes. É extremamente improvável que tenha sido um acidente. Nos últimos dias, o time do fogão tem disparado sozinho. O som é alto, muito alto, como uma campainha antiga de apartamento. Sempre me assusta, sempre do nada. Eu sou uma mãe solteira. Estou apavorada. O apartamento é muito antigo, não tem detectores de fumaça e eu não sei o que pode acontecer aqui. Eu só sei que algo não está certo. 3 histórias diferentes, mas todas têm algo em comum. Nenhuma dessas pessoas estavam procurando por algo sobrenatural. Elas só queriam morar em paz. E talvez seja isso que mais assusta. Porque às vezes não é você que encontra a assombração, é o lugar que encontra você. Se você já viu algo parecido, me conte nos comentários. E se quiser mais relatos como esse, se inscreva no canal.
porque existem lugares que simplesmente não querem você lá. Até o próximo vídeo. Se você já viu algo estranho, algo que nunca consigo explicar, envie seu relato por e-mail. Sua história pode aparecer no próximo vídeo. Boa noite e cuidado com o silêncio.